Mais uma vez. Mais uma vez, boa tarde. Muito obrigada por ter aceitado o convite, Lu. Para quem não conhece a Luciane Carrizo ela já é uma parceira, aproveitando para apresentar ela informalmente, eu vou apresentar ela formalmente. Ela já é uma parceira nossa do Departamento de História. Há um tempo que a gente já faz eventos com ela, a gente já exibiu o Recanto, o Horto Fica, um filme que ela fez. E a gente exibiu em 2018, exibimos em 2019. Então, assim, essa parceria já vem de longa data. E agora eu vou apresentar de uma forma mais formal o nosso evento. Antes de mais nada, eu queria pedir para deixarem os microfones desligados. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o link de presença, também vai estar no chat. Então, qualquer coisa, vocês coloquem no chat, que aí eu vou vendo, eu vou administrando. Tudo bem? O nosso evento é um pequeno subúrbio na Zona Sul Carioca, Histórias e Memórias do bairro do Jardim Botânico. Essa é uma pesquisa resultado do projeto de pesquisa estágio pós-doutoral na PUC-Rio, sob a supervisão do professor Antônio Edilson Martins Rodrigues. O doutorado da Lu é em História Política pela UERJ. Ela realizou Desculpa, pela UERJ. Oi? Pela UERJ. Não, eu fiz a UERJ. Na UERJ. Realizou o estágio de pós-doutoramento no Laboratório de Geografia Política na USP. Uma das idealizadoras também do canal Entre Conexões no YouTube, que tem o intuito de difusão cultural. É uma das idealizadoras do podcast Sarau Casa Azul, colaboradora do blog Textão. E aí, para quem está chegando agora, o Café no Pet é mais um dos nossos eventos de extensão. A gente é do programa de educação tutorial. Então, um programa de pesquisa que também tem como projeto a extensão, que é um diálogo entre a sociedade civil e a academia, e a gente vai se inteirando da agenda de pesquisa. Então, é de uma forma mais descontraída a gente construir um debate acadêmico. Não tô ouvindo. Ué, eu acho que o meu negócio deu problema. Voltou? Estão me ouvindo? Voltou. A gente teve um evento presencial com o professor Beneu para saber a trajetória acadêmica dele. E com o Covid-19, a gente está retomando esse projeto hoje, que é o Café no Pet. Tudo bem? A Luciane Carriz, ela vai começar apresentando um PowerPoint que ela preparou sobre a pesquisa dela. E ao longo, vocês podem ir colocando as perguntas no chat e a gente vai fazer uma rodada de 3 perguntas. Então, vocês fazem as perguntas no chat ou, se quiserem, sinalizem no chat para poder falarem. E aí, depois disso, ela responde. E aí, depois fazemos uma rodada de 3 perguntas de novo. Alguma dúvida? Ótimo. Então, podemos começar, Lu. Tá bom. Muito obrigada pelo convite de vocês, da Amanda. Parabéns pela organização desse projeto que eu acho muito legal, muito genial. A Larissa, obrigada. Não sei se você ainda mora aqui no Jardim Botânico. Também, não? E eu tô vendo alguns rostos conhecidos, agradeço, né? É sempre bom ter um pessoal conhecido assim na plateia. Uma das idealizadoras também do podcast está aqui, a Luzimar Soares, fazer propaganda antes, que é sempre bom, que é o podcast Sarau da Casa Azul. O próximo convidado da gente é o professor Rômulo Costa, daí da PUC, vai falar com a gente. E como a Amanda falou, esse é o resultado de uma pesquisa que eu desenvolvi durante um tempo, sem apoio financeiro, não recebi bolsa para fazer isso, sobre a história do bairro do Jardim Botânico, em especial a história do Horto. Eu vim morar no bairro do Jardim Botânico com 4 anos de idade e vivi a minha vida praticamente inteira aqui, salvo alguns anos que eu me casei, fui para Tijuca, mas voltei. Então, vivi basicamente aqui e moro na Chácara do Algodão, estudei todas as escolas aqui da região. E essa pesquisa começou há muito tempo, na verdade, quando eu andava pela rua Jardim Botânico,
E eu morava num prédio, isso é interessante falar, porque tá na abertura do meu livro, é interessante porque se mistura um pouco esse exercício de ego, história, dessa narrativa, dessa pesquisa, né, que tem a ver com a identidade de pertencimento ao bairro, eu como historiadora, mas também como moradora. Então, eu morava num prédio de 3 andares, misto, na Rua Jardim Botânico 657, que não mais existe, ele cedeu lugar a um grande empreendimento comercial em frente à BBR. E era um prédio que tinha uma entrada de mármore que foi vendida, mármore não, de ferro fundido, na verdade. Tinha mármore Carrara, era um prédio da década, se não me engano, 30, com elementos característicos da Art Deco. Eu não sei porque não foi tombado, enfim, o prédio foi destruído, tudo que sobrou, os pedreiros falaram que foi devidamente vendido para a região, né? E eu ouvia desde criança a história, 2 personagens famosos no bairro. E, ao mesmo tempo, eu ouvia a história de que aqui tinham fábricas, que aqui tinha uma história de fábricas, que aqui tinha uma história ligada ao comunismo, ligada ao anarquismo, ligada ao anarco-sindicalismo, ligada aos movimentos grevistas. Mas isso era muito superficial, as pessoas não gostavam muito, não gostam muito de falar desse passado comunista, passado grevista. É um pouco difícil buscar no discurso das pessoas daqui esses elementos, né? Esses elementos eu descobri basicamente nos jornais. A minha pesquisa ela se pautou basicamente nas memórias das pessoas que aqui habitam, no acervo que existe no Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, na fábrica Carioca, que ela acabou pertencendo à América Fabril, então todo o acervo está lá. Teve outra fábrica também chamada Corcovado, essa eu não consegui muito material. Então, o material basicamente que eu pesquisei foi o material de jornais e os relatórios da fábrica, ou das fábricas, o que apareciam publicados nos jornais remetidos às fábricas, a atuação delas. A partir dessa breve apresentação, eu vou começar meu PowerPoint. Né? Eu minimizo aqui, né? Eu minimizo aqui, Amanda, isso? Não, aí não, você é o vai contrário. para compartilhar a tela. Tá, peraí. Deixa eu voltar, porque eu sou meio tapadinha. Vou voltar para Compartilha a tela. Não tem problema, a gente vai te ajudando. Compartilha a tela, aí. Isso. Aí, perfeito. Então eu não vou ver ninguém. Eu posso botar as pessoinhas do lado? Então, esse é o título. É um título um pouco provocativo. Um pequeno subúrbio na Zona Sul Carioca. Histórias e memórias no bairro do Jardim Botânico. Então, por que de um subúrbio na Zona Sul, né? Vocês já me perguntaram até no Facebook. Na verdade, essa ideia de subúrbio surgiu por 2 razões, né? Uma ideia de subúrbio que remete aos moradores do Jardim Botânico do Horto, que interpretam essa concepção de subúrbio pautada numa ideia de relações de sociabilidade muito estreitas, e nas pesquisas bibliográficas que eu comecei a fazer, especialmente o trabalho do professor Almir Shaiban. Ele tem um trabalho que ele estuda o trem, e aí ele vai discutir, né, a partir do trem, a partir do que é o subúrbio, o que é o subúrbio. E também eu, ao longo da pesquisa, vi que nos jornais do final do século XIX, muitos se remetiam a essa região que era fora do centro da cidade, que era fora da cidade, porque a cidade se restringia ao centro, né? O resto da cidade ela vai ser inventada, Copacabana vai ser inventada. Então, na ideia dessa invenção de Copacabana, da professora Julia O'Donnell, eu me encaminhei, né? Porque o bonde ele vai contribuir para essa formação do Jardim Botânico, dessa mudança desse bairro, e ajudar as fábricas têxteis a se desenvolverem, atraindo também um outro público que vai trabalhar, aumentando esse público que vem trabalhar nas fábricas. E o Almir Shaiban, ele fala que essa ideia de subúrbio ela vai mudando ao longo do tempo. Uma outra figura que também trabalha muito com a ideia de subúrbio é o Nelson Nóbrega, no livro O Rapto Ideológico do Conceito de Subúrbio. Né? Como vocês podem ver, eu peguei uns trechinhos sobre isso, só para ficar aí registrado. Né? Tem uma pesquisa séria que fala sobre subúrbio, mas a minha ideia de subúrbio é realmente uma provocação. É provocar essa ideia. Porque na minha memória infantil sempre
esteve presente a ideia de que a história do Jardim Botânico estava vinculada sempre à criação do Jardim Botânico, em 1808, a fábrica de pólvora, e depois a vinda da Rede Globo. Né? Parece um interregno aí, que as pessoas desconhecem, é pouco falado, é desconhecido esse período proletário, operário, que o Jardim Botânico também serviu como curral eleitoral. O JK veio aqui, inclusive, fazer propaganda política, né? Ele ganhou as eleições e no ano seguinte ele formaliza, ele inaugura uma escola dentro da comunidade do Caxinguelê, no Horto. Então, o Jardim Botânico, naquela época, o Rio de Janeiro não tinha esse tamanho populacional, então o Jardim Botânico tinha uma força proletária muito grande. Então, é mais ou menos nesse sentido que a minha pesquisa foi seguindo. E quando a gente pensa no Jardim Botânico, geralmente a gente pensa nisso, né? O Jardim Botânico ele foi se modificando a partir da década de 90, isso eu percebi, principalmente quando a grade do Jardim Botânico ela é criada e é destruída aquele muro antigo feio, né? Que eu achava muito feio. E isso também começa a atrair uma galera, um grupo de pessoas que vai subir para o Jardim Botânico, para a vista chinesa, para a mesa do imperador, correr, começa a ganhar uma nova dimensão. E também começa a ganhar uma nova dimensão a própria Vila Operária, que passa a ter ali galerias, restaurantes e tal, atraindo outras pessoas que passam a circular por lá. Em 2019 a gente teve essa queda, né? Foi esse acidente terrível, que essa chuva horrorosa que acabou com a estrada e com, né, parte do Rio de Janeiro. E aqui a gente tem a vista do Imperador, a mesa do Imperador e a vista chinesa, que são dois pontos turísticos que são bem falados, bem reconhecidos. Até pouco tempo atrás a gente tinha um jungle tourist, né, que as pessoas que iam aqueles carros abertos na selva, assim como iam para a favela da Rocinha, outras comunidades, também aconteceu aqui. Eu achava aquilo, e acho muito controverso e curioso, mas enfim. E, como eu falei, o Jardim Botânico ele tem essa ideia, dessa ideia original de estar voltado ao Parque do Jardim Botânico e daí dos loteamentos que também vão seguir com a criação do parque, né? Por exemplo, a Dona Castorina, que antigamente a Rua Pacheco Leão se chamava Dona Castorina, ela era uma grande dona de terras aqui. O Barão de Oliveira Castro, que eu acho que é onde a Larissa morou, o segundo barão era filho dela. Ela tinha uma proximidade com Dom Pedro II e ela foi uma parte muito grande do território aqui em cima do Jardim Botânico, especialmente do Horto, da Floresta. E aí a gente tem a linha do bonde, e aí eu remeto novamente à pesquisa da professora Julia O'Donnell, que ela vai falar da importância dos bondes, do surgimento da companhia Carris Urbano, que vai aumentar e vai levar a especulação imobiliária, vai andar paralelamente a isso, vai crescendo a cidade por conta disso, sai do centro, e o Jardim Botânico vai nesse meio, desse cio, Copacabana e Ipanema Leblon, né? Não deixa de estar ali acompanhando e mudando essa fisionomia. E aí eu trouxe algumas passagens que eu achei interessantes, como o Jardim Botânico, como a Floresta da Tijuca, ela foi representada. Nesse conto do Machado de Assis, A Semana, é um conto de 1895, e o Machado de Assis ele era um grande jogador de xadrez, ele criava enigmas de xadrez também, mas o conto é mais interessante porque ele fala que estavam lá na meados do século XIX um rapaz jogando xadrez no Caju, no clube do Caju, e os amigos o convidam para ir ao Jardim Botânico, comer em frente ao Jardim Botânico, porque não existia ainda no Jardim Botânico o jockey, evidentemente. Então ele sai de noite, 2 carros o buscam, 2 carros abertos, como ele coloca na crônica, puxados por cavalos, eu acredito. E eu perguntei para o Edmilson qual seria o caminho que eles fariam até o Jardim Botânico, então seria através da Rua do Lavradio, e ele vai dizer sobre a importância do jardim, né? Ele já narra a importância do jardim, ele diz que as pessoas iam naquela hospedaria para se refrescar do passeio do Jardim Botânico, e eu achei essa passagem assim, muito interessante do Machado,
A gente também tem o José de Alencar, com seus romances urbanos, e ele vai também narrar romances de Guido e Ricardo, e da importância, e o jardim como cenário também ele é representado. Mas uma outra figura muito interessante que nasceu aqui no Jardim Botânico foi Vinícius de Moraes, em 1913, e ele publica essa crônica. Inicialmente essa crônica que depois ele amplia, ela é talvez refeita, mas ela é aumentada. Isso está no próprio site dele, tem um site que vocês verão. E aí ele fala de uma rua triste, uma rua da amargura, mas é uma rua que também traz prazer. E ele fala da lagoa, do mergulho na Lagoa Rodrigo de Freitas, que para a gente hoje em dia é uma coisa impensável. E ele fala que a rua dele tem avenidas escuras e feias. Mas avenida, no sentido que ele coloca aqui, não é o sentido de avenida propriamente dita. É uma habitação coletiva. Apesar dele remeter a esse passado dessa rua Lopes Quintas, que era próxima às fábricas já existiam, ele em nenhum momento fala desse movimento fabril. Mas isso me deixou a perceber que existia, porque Vila Operária, as habitações eram praticamente, não supriam a necessidade dos operários aqui. Então, por isso que eu trouxe o excerto dessa crônica, que eu achei muito interessante. E aí vem o motivo da escolha na minha pesquisa, como eu disse originalmente, a gente não estava gravando, eu me relacionei com o pai do meu filho, e essa família falava muito de uma comunidade italiana no Horto e falava muito da vinda dessa família da Itália. Mas pouco se sabia, muita coisa se perdeu. E aí eu fui tentar entender o porquê que se perdeu essa memória dessa família italiana, da família dos Carria, porque era Carria, e quando chega aqui se vira Carris, talvez porque eles se aproximaram com Carris, né, dos bondes, e talvez porque eles também eram analfabetos. Essa é a Maria Vitelose, ela é bisavó do meu filho, ela vem com Torquato. Eu não tenho nenhuma imagem do Torquato, eles vêm no navio Provence. Eu ainda não tenho certeza se é esse Provence, mas é um navio tipo esse, né, eu dei uma pesquisada nos sites lá fora, porque no Arquivo Nacional entrei em contato e eles perderam o registro do navio. Eu tenho registro que o navio chegou, mas eu não tenho registro dos passageiros. E eles vieram dessa cidade chamada Anghiari, que é uma província da Arezzo, em Toscana. Nessa região rolou uma batalha chamada Batalha de Anghiari, que foi retratada por Leonardo da Vinci entre florentinos, e foi uma briga, e até hoje eles recuperam, entrei no site da cidade, eles recuperam essa batalha medieval, e é interessante que é tipo um recurso turístico deles. Eu ainda não conheço, espero levar meu filho para conhecer. Essa família, então eu consegui descobrir no Arquivo Público Mineiro que eles chegaram ao Rio de Janeiro e foram de trem e foram hospedados na Hospedaria Horto Barbosa e vieram Torquato, não é Porquato, é Torquato, a sua esposa Maria Vitelose Carria e os filhos. Eles tiveram outros no Brasil. E eles foram trabalhar nessa fazenda, que eu acabei descobrindo, que é a Fazenda da Independência, que não é, os donos já haviam mudado em 1902, não eram mais os mesmos donos, mas essa fazenda, que é em Rio das Flores, perto de Juiz de Fora. E aí eu achei interessante colocar, porque faz parte da memória da família. E eles saíram, a memória da família diz que eles saíram desse lugar por conta das condições, das péssimas condições de trabalho e de alimentação pelas quais a família passava, né? A minha sogra fala sempre que a comida era muito ruim, né? Que a mãe dela lá, a mulher, falava que a comida era muito, muito ruim. Então, eles saíram de lá e já se falava da existência de uma comunidade italiana no Jardim Botânico, mas a princípio eles foram morar na favela da Praia do Pinto, segundo consta as memórias, que foi uma favela erradicada em 1969, acho que praticamente todos vocês já ouviram falar dessa história, sabem disso. E aí eu descobri o trabalho da professora Cléia Schiavo, cuja família também veio morar aqui, parte da família veio morar aqui,
E ela fala dessa pequena Itália, uma pequena Itália no Jardim Botânico, e uma rua que era a Rua dos Italianos. E ela vai fazer essa descrição minuciosamente. É muito interessante o trabalho dela. E também tem esse outro lado, dessa Gávea vermelha, como eu falei, dessa Gávea anarquista, que depois será comunista, que o Carlos Lacerda vai falar muito bem. Eu achei essa documentação, é uma carta do Carlos Lacerda pedindo a libertação do Astrogildo Pereira, que era uma das lideranças do partido, e ele tinha ido muitos anos, assim que acontece a Revolução Russa, ele vai, participa, mas ele diz que ele é um idealista, então ele defende o Astrogildo Pereira. Eu achei muito interessante colocar, e ele fala dos trabalhadores agrícolas da Gávea Vermelha. Né? Tem umas memórias que dizem que quando a polícia chegava, eles se escondiam, calabouços e tal, que o pessoal do horto escondiam essas pessoas que fugiam da polícia. Essa aqui, a Cléia, ela vai falar que nesse lugar aqui tinha um bar que era o ponto de encontro dos italianos, na esquina da Rua Bastalha. E aqui, nesse ponto, é o supermercado Zona Sul, um prédio que foi tombado, se manteve a fachada, mas é um supermercado que fica exatamente próximo, essa imagem não ficou boa, mas desse cruzamento aqui, é uma imagem antiga, você pode observar as linhas dos bondes, o canal que desce, dos macacos, e o Jockey já existia aqui, né? A gente já vê a existência do Jockey Clube. E eles tiveram um filho aqui no Brasil, a Maria Vitelozzi e o Torquato Carris, que se chama Basílio Carris. O Basílio Carris, por conta desse encontro com essa comunidade, com essas figuras italianas que já existiam no Jardim Botânico, em especial a figura do Aurélio Rison, que trabalhava no Jardim Botânico, ele vai trabalhar no Jardim Botânico com 10, 11 anos de idade. Ele nasce em 1901, nessa cidade que faz fronteira com o Juiz de Fora, e lá ele vai trabalhar. Essa é uma imagem do acervo fotográfico do Jardim Botânico, do Museu do Meio Ambiente, que tem umas crianças, eu não consegui identificar quem é, que é de 1911 e 1912, não está muito claro lá. Tem algumas imagens muito semelhantes a essa, mas é um grupo de aprendizes que fazia parte desse projeto de governo de instaurar uma reforma da agronomia no país e de criar esses aprendizes para trabalhar no Jardim Botânico, né? Em especial no serviço do horto florestal que vai ser criado. O Basílio, ele cresce, ele vai trabalhar no Jardim Botânico até 1959, quando ele vem a falecer. Não, primeiro ele se aposenta, logo em seguida ele morre. E essa primeira foto, ele está no orquidário. Essa é uma das fotos, como ele falava italiano e falava, acho que alemão também, ele viajava muito a serviço do Jardim Botânico. Isso está registrado na Rodrigues, a gente tem o registro do nome dele, acompanhando algumas expedições. E ele não só acompanhava expedições, como ele estava aprendendo a fazer coleta. Então, ele fazia algumas coletas de algumas plantas que eram posteriormente descritas, determinadas, como dizem os botânicos, né? Essa é uma delas. Essa aqui eu não consigo enxergar por quem foi determinada, mas tem uma delas que foi determinada pela Graziella Barroso Maciel, que é uma das botânicas mais conhecidas da história da botânica. Essa viagem ele fez a Cabo Frio e isso está registrado no herbário virtual do Jardim Botânico. Então, você pode ter contato a todas essas imagens, esse acervo de plantas, ou ir lá pessoalmente também. Espera aí que eu acho que dá uma travada no meu lado. Vocês estão me ouvindo? Já está compartilhado, já está tudo certo. A gente já está vendo e tá te ouvindo. Boto play, isso? Isso? Tá certo? Tá aparecendo o PowerPoint? Ai, que bom. Ai. Então, vamos lá.
Bom, eu estava falando do Vinícius de Moraes e da Maria Vitelozzi, da família que veio da Itália, a família que eu preciso estudar. Eles foram, como eu falei rapidamente, morar nessa fazenda. Depois eles seguem para Pinto. E a Cléia, a professora Noé, ela escreve essas memórias sobre a família dela. O Carlos Lacerda vai se remeter a essa Gávea Vermelha, que eu acho muito interessante, ele vai defender o Astro Pereira. E eu falei desse bar, que era um ponto de encontro de muitos italianos. Esse entrocamento da Rosa de Botânico com a Pacheco Leão. O Basílio, quando vai trabalhar como aprendiz, quando ele vai viajar. E uma outra coisa interessante é que em 1926 ele vai viajar, vai participar de uma expedição para levar as orquídeas para um evento que vai ocorrer em Buenos Aires, na Argentina. Né? O Getúlio Vargas ele envia. E o avião virou avião das flores, foi registrado nos jornais. É o primeiro avião que leva só flores, orquídeas e um IP, em homenagem à amizade entre o Brasil e a Argentina. E o Basílio Thaís é o responsável, um dos responsáveis por isso. Né? Ele vai com o Joaquim Campos Porto, que era diretor do Jardim Botânico, ele vai acompanhar essa expedição até lá. E eu achei esse registro, né, no Careta, e o André, a gente pesquisou vários periódicos como Careta, e esse espírito de porco, ele é um personagem, um jornalista um pouco irônico, aí ele vai ironizar o Jardim Botânico, na verdade ele vai ironizar a criação do jockey, face às favelas, a pobreza que existia no lugar. Então, né, eu acabei redigindo esse pedacinho porque não dava para ler. E ele fala disso, né, que enquanto os cavalos bebem leite, faltam leite às crianças da região, que a região da Lagoa, Rodrigo de Freitas, ali era tomada não só pela favela Praia do Pinto, mas por outras favelas, outras comunidades. Né? E as fábricas, né, vão aparentar esse lado pobre, né, talvez de uma maneira pejorativa ele coloca isso, mesmo assim, criticando o governo. E eu achei essa matéria na revista Veja de 2017, que são fotos de uma missão do IBGE ao Jardim Botânico, a missão já era de processamento do consolo, ele é fotógrafo, e um outro sujeito que é um geógrafo, e eles vêm ao Jardim Botânico, fazem essa foto. Então, no meio é a foto do cartaz, que é a fábrica carioca que aqui existe, né, onde eu moro. Aqui em cima é a Vila Operária. Como vocês podem ver, no morro não existiam as mansões ainda, essa foto é de 1958. E tem uma foto aérea aqui, que é bem interessante, que mostra um pouco dessa região do Jardim Botânico, do Jockey e do próprio jardim. E eu achei interessante que ele fala que parece Cuba, né, o Rio de Janeiro de 1950. E aí ele fala isso, parece uma Havana velha, tem carros antigos e bicicletas paradas em frente a um casario desgastado. Eu achei interessante a fala dele, em 2017, se remeter assim a essa região, que demonstra um pouco do pouco conhecimento sobre o lugar. Né? Então, essas são as fotos conhecidas. Essa aqui é bem conhecida na entrada da fábrica. Essas outras duas fotos, se eu não me engano, no Malha, no Careta. E essa primeira foto de cima é o carretão que levava o tecido, porque a fábrica ela se aproveitava da companhia Carrizo para levar, transportar os tecidos. E tem as duas torres, que eram duas fábricas, uma fábrica nova e a outra fábrica velha. Chegou a ter 1.200 funcionários e começa a ter sucessivas crises que levam a venda da fábrica para a América Fabril, que era um conglomerado de fábricas têxteis no Rio de Janeiro. E eles vendem, mas eles também continuam como acionistas, esses proprietários da fábrica da fábrica Carioca, está presente na documentação. Como essas relações continuam se estabelecendo, como eles participam como acionistas também de outras empresas. Essa aqui é uma foto da fábrica, o terreno da fábrica, que está no livro Fio da Meada. É um mapa que também está localizado na Fuga Geral da cidade. Ainda não tive a oportunidade de tirar a foto.
mas vocês podem ter uma ideia do tamanho do que era a fábrica. Essa parte aqui, que eu estou passando mal, eu não sei se vocês veem, é a fábrica e a Vila Operária. E a parte de cima também fazia parte do conjunto da fábrica. E aí chega a década de 60, no final de 50, 60, começa a ter uma crise, né, no setor têxtil, no Rio de Janeiro, e o patrimônio físico da fábrica vale mais a pena financeiramente do que se manter. O maquinário fica em desuso, enfim, começa a se perder o valor. Então, ele já prevê o loteamento disso. É muito interessante que você vê o loteamento e o arruamento das ruas. Na Sara Vilela, são ruas que a gente conhece. De um lado, a Lopes Quintos aqui subindo, todo o lado esquerdo descendo, tem aquela praça aqui que em homenagem a um diplomata austríaco, que se não me engano, Hans, uma coisa, e até a Joaquim Campos de Porto, que foi diretor do Jardim Botânico. E aqui tem a metragem de todo o terreno da fábrica. E aqui no final, eles vão criar depois a Rua Corcovado, que vai dividir de um lado o que era a fábrica e do outro lado a Rede Globo, que vem e modifica, acaba por contribuir para modificar a fisionomia urbana do bairro, com a entrada de artistas, com a entrada de outras pessoas. E as pessoas que trabalhavam na fábrica, tanto nessa quanto na Corcovado e ao redor, vão trabalhar também, são aproveitados como mão de obra dessa Rede Globo que vai sendo criada no bairro. E sem falar aqui, não posso deixar de mencionar, que parte desse operariado que trabalhava na Carioca, eles vão para Tijuca, para uma das fábricas da América Fabril que existia, continua existindo. Então tinha uma lotação, São Roberto, que é o morador daqui da Vila Operária, ainda me fala disso, ele era muito jovem, tinha 16 anos, ele pegava uma lotação aqui no Largo, na Ponte de Cabo, como ele diz, que é onde ficou a Zona Sul, e levava parte do operariado para Tijuca para trabalhar nessa outra fábrica. Então eu fiz uma foto assim, pelo menu, para ter uma ideia da dimensão do que era a fábrica. Né? A gente tem as ruas, o arruamento que foi criado, o Lopes Quintas, o Zara, todo esse lado esquerdo. E aqui onde tem a bicicleta, a gente tem as ruas, Rua 606, 646, 674, que foi transformada em um condomínio de casa de alto padrão, mas não tem nome, essas ruas não têm nome de pessoas, são ruas numeradas, e em seguida permanece a Vila Operária, que conseguiu ser tombada em 1986, graças à atuação de uma figura muito conhecida na região, que foi o senhor Lilite Cherino, alguma coisa assim, ele é italiano, que ele tinha uma grande articulação com os políticos locais da época, e esse acordão, né, essa tentativa de tombamento, ela chega até o Supremo Tribunal Federal, está publicado, isso é bem interessante o discurso. E um dos discursos de manutenção, de justificativa da existência dessa Vila Operária, que foi pedida, virou uma briga durante muito tempo, é exatamente essa questão histórica dos moradores, a questão histórica da existência desses trabalhadores no local, a existência histórica desse bairro. Né? Um dos ministros ele se utiliza desse discurso. Isso está no Acordão do Supremo Tribunal Federal de 1986. E aí, como todo movimento operário na cidade do Rio de Janeiro ou no Brasil, passa por vários problemas, como a carestia, especial durante o momento da pré-Segunda Guerra e na Segunda Guerra. Né? Começam a ter várias greves, organizações operárias vão sendo criadas para defender os interesses dos operários. Então, em 1913, quando ocorre uma grande greve, e depois, em 1946, eles voltam a falar disso, né, dessa atuação desses operários. E também uma outra coisa interessante é a participação de um movimento artístico-cultural dentro do bairro. Né? O clube recreativo da Carioca, que atraiu figuras interessantes. Aqui tem o Nelson Gonçalves, por exemplo, que veio fazer shows em grupos cariocas, tem outras figuras que vinham também fazer show. Isso não seria à toa, a presença maciça de pessoas aqui participando desses eventos no Jardim Botânico, porque tinha
bastante gente no lugar para assistir e comprar ingresso também. Né? E essa é uma outro registro da Gazeta de Notícias, que é a destruição de 1904 por conta da revolta da vacina. O Jardim Botânico também vai virar bonde, vai participar, vai criticar, não vai aceitar. Eles vão atacar a delegacia de polícia. Então, eu retirei um pedacinho disso aqui para escrito. Depois vocês podem ler com calma. Né, da atuação dos trabalhadores das fábricas, dos operários da região, da freguesia da Gávea, nesse movimento. Essa também é uma outra questão que se fala sobre a solidariedade entre os tecelãs. É uma das greves que acontecem, que conta com a participação dos funcionários da Carioca, com a Corcovado, com uma outra fábrica que existia na Marquês de São Vicente, Félix, e como essa solidariedade vai atingi-los, e é o movimento, eles vão fazer uma parada tranquila, mas eles são atacados pela polícia, e essa matéria da Gazeta vai exatamente contar essa história, né, dessa resistência e criticar a atuação dos delegados, da força policial, de maneira geral, em relação a esses operários. E eu não poderia deixar de ter as crianças, essa é uma foto publicada no Mali, então você vê de um lado um grupo de crianças que trabalhavam, né? O registro da família fala de algumas pessoas da época, crianças que se machucavam, crianças que foram trabalhar porque as mãos eram pequenas, então teriam mais facilidade de mexer em determinadas máquinas lá. Então você vê muita criança, trabalho infantil maciço, com código Melo Matos, depois de 27, tem várias batidas, inclusive com o juiz, nas fábricas, tanto Carioca quanto Corcovado, para ver se tinha essas crianças. Tem uma delas que a fábrica decidiu não abrir, porque eles sabiam que o juiz iria lá bater, e eles iam ter que pagar alguma coisa. E tem uma outra imagem também conhecida, que é do Mali, da entrada da fábrica, com algumas pessoas na entrada. E você vê a chaminé, a torre. Tá? Isso aqui é um pedaço do condomínio, né? A gente pode observar o condomínio que existe hoje. Condomínio de alto padrão de casas, e se perdeu na memória. Essa foi uma montagem que eu achei nessa revista. Esse periódico está online, Impressão de Brasil no século XX, vai falar de várias empresas, não só Carioca e Corcovado, de várias, e tem umas imagens muito legais, porque é difícil achar imagens de graça, né? Na FIP geral tem que pagar para ter acesso a essas imagens, então conseguir essas imagens de graça, então a gente pode ter uma ideia da dimensão do maquinário da fábrica Carioca. Então, essa é uma foto antiga da Vila Operária, foi publicado na PAC, na Guia das APACs, ele conta a história da Vila Operária, está online, e é uma visão de um lado que não mais existe. Esse lado dessa foto é uma escadaria que dava lugar, que você tinha acesso à parte de trás das mansões. E eles fecharam, fizeram um muro ali, não mais existe. Tinha muita festa junina ali, me lembro. São outras imagens que eu tirei recentemente da rua Pacheco Leão. Então, essa é a rua, dessa foto do lado direito, é exatamente a foto que foi tirada, mas não mais existe a escada, como eu falei. Lá em cima são as mansões que permanecem, e que são as casas dos operários. Aqui do outro lado é o couve-flor. E essa palmeira foi plantada por um dos operários da fábrica. O Marquinhos, ele sempre fala, meu pai que plantou essa palmeira, ele gosta muito de contar essa história. Também me conta. Essa outra imagem, né, da Vila Operária, uma das ruas. Esse é o mestre Juviniano, que foi o mestre da banda musical. Essa é a rua que seria a entrada da fábrica, que é a mestre Juviniano. Eles fecharam, é uma rua aberta, mas eles fecharam. Essa rua é a Rua Estela. Na Rua Estela 20 ainda existe esse número. Era uma habitação bem grande. E o pai do Basílio Carris veio a falecer. O Torquato morreu, achei no registro de óbito dele, que ele veio a falecer ali. Ele estava como operário, ele e outros filhos também trabalharam
na fábrica como operário, na Carioca. Por mais imagens, desta vez é da parte do condomínio de luxo, né? Que a gente observa pela rua Pacheco Leão. Esse lado de cá é Jardim Botânico, né? A gente caminha por aqui, a pé. E essa é uma das memórias do seu Roberto Santos, que é uma pessoa que eu entrevistei. E ele vai falar justamente dessa mistura de pessoas que vão morar depois na fábrica, né? O condomínio que vai existir depois, o condomínio habitacional lá na Castorina, se chama Balança, lá em cima, a comunidade do Caxinguelê, as pessoas da Vila Operária, e como esse grupo ele vai se manter ali, de alguma maneira, unido, mantendo um grau de solidariedade, apesar das fábricas não mais existir, parou de existir, mas se manteve essa ideia de laços e ele se remete a uma ideia de subúrbio, né? Esses laços afetivos nos quais ele recupera, ele fala nessa entrevista exatamente sobre isso. Então aqui é a Corcovado. A fábrica Corcovado é uma outra que existiu entre o Parque Lage e a Conde Afonso Celso. Ela também foi criada no final do século XIX, 1889. Em 1938 ela para de funcionar. Logo depois que é criado o Código de Obras, ela também passa, também é enorme. E esse aqui é a creche Angélica, ele tinha uma creche, tinha uma igreja, e que são as criancinhas da creche. Então dá para ter uma ideia da dimensão das mulheres que trabalhavam, que faziam parte do efetivo, né, de operários da fábrica. E é a primeira creche, né, eu achei numa tese, é a primeira creche dentro de uma fábrica. Achei bastante interessante. Aqui é uma imagem do Marco Ferrez que mostra a lagoa ainda sem ser... né, ela foi, ao longo do tempo ela foi sendo assoreada, né? E está bem perto da Lagoa Rodrigo de Freitas, então a gente tem uma dimensão, a gente vê a chaminé, tem uma dimensão do tamanho. E quando essa fábrica termina, eles criam dois projetos, né? Surgem alguns projetos urbanísticos. O primeiro é a criação do bairro Jardim Redentor e o outro Jardim Corcovado, né? Dentro dessa ideia de cidade-jardim, que se passa, né? Que vem com a Gage também, que é pautado, né? Dentro desse pensamento. Só que não funciona, né? O que a gente vê hoje, se a gente seguir de ônibus pelo Jardim Botânico, a partir do Parque Lage, o que a gente vê é uma verticalização de edifícios, né? Tem uma ou outra casa ali, onde a gente observa uma verticalização. E aí eles vão colocar o que vale a pena ali, o que é importante para se vender, como é que eles se vendem ali. Como é que eles se vendem esse projeto do imobiliário mesmo, o que se valoriza ali, o que eles vão colocar como valor na área verde. E uma outra curiosidade que eu acho interessante se falar é algo que eu descobri que eu não sabia que existia, que era o Autobol no Clube Caxinguelê, que é um clube que não existe mais. Infelizmente, ele foi destruído, né? E no Caxinguelê não só tinha os campeonatos de autobol, mas tinham vários jogos de futebol com várias pessoas famosas, né? O Chico Buarque era uma delas que vinha jogar no Caxinguelê. Tem um momento da história que eu li no jornal, com a abertura política, eles criam dois times, né? E com várias pessoas famosas em prol da democracia, isso está registrado também. Eu falo assim, não nesse trabalho, em outro trabalho. E uma figura que é pouco conhecida de muita gente, quer dizer, é conhecida no carnaval. E eu descobri através de uma pessoa, fiz uma apresentação, e o Carlo Monte me perguntou por que eu não falo do Haroldo Lobo, aliás. O Haroldo Lobo, que é uma pessoa conhecida, ele nasceu e morreu aqui, ele trabalhou na fábrica Carioca antes de se tornar funcionário público, ele vai trabalhar como policial, mas nos momentos ele cria várias marchinhas de carnavais e músicas também voltadas para a festa junina, são 600, como Alala, como Tristeza, Por Favor, Vai Embora. E é uma figura eclipsada aqui, no bairro do Jardim Botânico. Eu acho que merecia uma rua, pelo menos, ou uma estátua
porque a gente tem o Autuário Rezende, tem outra figura, mas não tem o Haroldo Ilha. E só queria voltar, e mostrar a família Carris, né? Essa família Carris, e o Torquato, o Basílio se casou com a Maria também trabalhava na fábrica e eles tiveram 9 filhos. A Maria, essa senhorinha que está aqui no meio, já faleceu, algumas das tias também já vieram a óbito, mas essa é a minha homenagem à família, a minha fala é uma homenagem à família Carris que veio, se estabeleceu e mora, e criou raízes e mantém vínculos aqui no Jardim Botânico. Bom, então apesar da minha introdução, para a minha apresentação, está aqui aberta. Obrigada por vocês me ouvirem. Vocês estão me ouvindo, né? Alô? Oi, Muito obrigada, Lu. A gente está ouvindo. Posso interromper o compartilhamento, porque eu vejo vocês? Pode, por favor. Agora, deixa eu ver. Pronto. Agora sim. Então, eu estava só olhando para a minha apresentação. Então, essa foi, assim, uma pesquisa que eu ainda não falei, metade das coisas que eu gostaria de falar, eu poderia ficar falando horas, assim, sobre as coisas que eu andei pesquisando. Enfim, tem muita coisa ainda para ser dita e para ser pesquisada, só um pedacinho, né? Ainda tem algumas lacunas, mas essa é a minha contribuição à história e memória desse pedacinho do Jardim Botânico, né? É isso. Muito bom, tem bastante gente. Muito obrigada. Agora a gente já pode dar início às perguntas. Quem tiver pergunta pode começar a colocar no chat ou sinaliza para poder abrir o microfone, para poder não abrir todo mundo junto. Licença, Amanda. Posso fazer pergunta? Obrigado, querida. Então, Lu, adorei sua apresentação, achei fascinante, achei incrível como você mescla essa familiar, né, numa forma de meio que de micro-história com a história mais ampla da luta dos trabalhadores e do bairro, enfim. Queria te fazer uma pergunta, 2 perguntas, na verdade, sobre essa sua trajetória de pesquisa. A primeira é, se você, dentro desse contato com as fontes e tudo, você conseguiu perceber alguma forma de tensão, de conflito nacional ou seja entre portugueses e italianos, ou brasileiros e italianos, ou mesmo por questões raciais mesmo, entre brancos e negros. Uhum. E a segunda pergunta é, você citou em um momento que as pessoas gostam muito de falar desse passado comunista na do bairro. As pessoas são um pouco reticentes a falar desse passado. Você consegue fazer uma leitura mais ou menos do porquê da ciência? Ou, enfim, alguma coisa assim? Eu respondo agora? Ou só espera um minutinho, porque colocaram uma pergunta aqui no chat, aí eu vou ler para você e a gente fecha essas 3 perguntas. E aí depois a gente abre para mais 3 perguntas. A Laura, do EC, colocou: os moradores do Balança são remanescentes gerações da antiga Vila dos Operários? É uma pergunta. Da Laura. E a gente fecha, já que com o Rafa foram 2 perguntas. Caso vocês tenham mais alguma pergunta, coloquem no chat, tá bem? Então, conflito racial. Por exemplo, quando eu fui fazer essa pesquisa, na verdade eu comecei a pesquisa com as fontes e logo de início eu fui fazer o documentário. Alguns de vocês viram, ele está online, está no meu canal, Interconexões. E algumas lideranças negras falavam que havia uma disputa entre as pessoas que frequentavam o Clube Recreativo Carioca e os outros clubes. Porque no Clube Recreativo Carioca era um clube que só participava branco e estrangeiros, ou descendentes estrangeiros, especialmente brancos. Não havia uma mistura
de pessoas. Isso foi uma fala de uma pessoa, Emília. Ela fala muito disso, ela fala isso na minha entrevista. Acho que eu não coloquei no canal, não me lembro se botei no comentário. Mas ela fala dessa questão. Mas eu não vejo um laço de solidariedade hoje como existia antigamente, né? Por exemplo, já vi pessoas da comunidade do Horto, algum outro, não vou generalizar, mas já vi algumas figuras reclamando da falta de participação do pessoal da Vila Operária para ajudar o povo com a questão fundiária da comunidade do Horto. Essa falta de apoio de um ou de outro. Não vou generalizar, mas eu já escutei. Esse passado comunista foi um passado meio que abafado por conta de que, pela repressão que vai se dar, repressão já era Vargas mesmo, depois de 64, né? Lembro que eu entrevistei uma senhora que ela falava que tinham 2 guardas que ela chamava, ela dava um apelido, que eram sempre 2 policiais que andavam juntos. Tem um nome disso, eu esqueci, que eu coloquei no livro que eu achei curioso. Eram 2 guardas que andavam para cima e para baixo, tomando conta, observando quem era, quem não era. E parece que meio esse passado foi apagado. Eles não gostam de falar. Quando eu falo, mas era tranquilo, que não tem para um ou outro. Quando tem 2 pessoas, era tranquilo. Tinha algum problema com greve? Tinha algum problema com anarquismo, comunismo depois? Não. Eles não falam, eles não gostam de tocar nesse assunto. Eu acho isso nas páginas dos jornais. Nos jornais eu acho eles fugindo para dentro do jardim botânico, para dentro da floresta, ou alguns operários escondendo figuras que eram lideranças da Federação Operária. Eles vão participar ativamente. Mas essa memória, eles não falam. Até porque muitos já morreram. Né? Então, a memória que eu tenho hoje mais são dos filhos dessas pessoas que moraram lá. E se trabalharam lá, não gostam de falar. Por exemplo, o Roberto não gosta. Uma vez o Roberto falou, esse pessoal que veio da comunidade, né? Tem um certo preconceito, até, não sei se racial, mas um preconceito social com essas pessoas que vieram para cá, para o Horto, modificaram um pouco esse ambiente social, urbano, proletário, que era proletário de um jeito, então veio um grupo de fora, tem essa questão. Quanto ao balanço, o balanço ele faz parte da remoção, se não me engano, da favela da Ilha das Dragas. Né? São vários, se não me engano, da Praia do Pinto também. O balanço ele foi entregue no esqueleto, por isso que daí o nome balanço. Os próprios moradores estiveram aqui construindo, eles foram pedindo ajuda ao governo federal, foram denunciando, porque não foi entregue com janela, com portas. Se você conversar com os antigos moradores de lá, eles vão falar isso. Então, são geralmente, em sua maioria, moradores das comunidades que existiam ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas. Não que hoje não possa ter alguém que tenha saído da Vila Operária e ido para o Balança. Porque a Vila Operária, como vocês viram nas imagens, ela modificou. Né? O IPTU é muito caro, tem muitos restaurantes, então se modificou os moradores. Né? Os moradores que lá habitam, a fisionomia deles modificou bastante. Tem os remanescentes, mas está tendo uma espécie de gentrificação da Vila Operária. Porque manter uma casa ali não é muito barato, né? Nesse sentido. E a Andréia fez uma pergunta. Então, foi o que eu falei no início. Eu não sei se você ouviu, Andréia, quando eu falo de subúrbio, eu peguei uma ideia que veio do professor Almir Shaiban, que ele fala, tem um livro dele sobre o trem, né? Da história do trem no Brasil e tal. Ele é uma gracinha, também é professor. Também tem um livro do Nelson Nóbrega, O Rápido Biológico do Conceito Subúrbio, e tem outro livro que eu cito no início, que ele vai dizer exatamente isso, que é essa ideia, esse conceito, essa categoria, esse subúrbio, ela vai sendo transformada, porque nos jornais de final de século aparece, em alguma ocasião, como subúrbio ou arrabalde, tudo que aquilo que é distante do centro da cidade
porque a cidade era o centro. Uhum. Então, dentro dessa lógica da Julia O'Donnell, eu vou falando, o Jardim Botânico também vai sendo modificado por conta da companhia de bondes, a companhia de bondes que vai ajudar a transportar os tecidos, né? Ela também tá ali, cria-se uma linha de trem mesmo, né? Os trilhos e com os carretóis, e os carretóis, né, são aproveitados, são colocados ali com a ajuda também da companhia de trens, da companhia de bondes, na verdade. Então, é nesse sentido que eu penso o subúrbio. Eu penso o subúrbio também nesse sentido, o subúrbio do Jardim Botânico, do Horto, no sentido também dentro dessa categoria de lembrança, né, de vínculos de sociabilidades que ainda se mantêm, né, que se perderam, talvez, hoje, mais com a gentrificação do bairro, porque o bairro está cada vez mudando, está se gentrificando. Né? O bairro que eu conheci quando eu vim morar aqui é uma outra coisa, é outra história, mas ainda se mantém um vínculo. Bom, Assim, aí agora a gente passa para mais 2 perguntas para poder a gente fechar o evento. Tá bem? Você está conseguindo enxergar no chat direitinho? Tô, o Jorge, que é um conhecido. Então, Jorge, a Globo ela veio modificar bastante, né? Tanto que assim, a hipótese assim, no meu livro, quando pensei em escrever como livro, é essa, né? De como essa nostalgia imperial e a criação desse bairro de artistas vai mudar a fisionomia desse bairro e como a especulação imobiliária vai se apropriar disso também. Né? É um bairro dos artistas, é um bairro perto da área verde, é um bairro perto da Lagoa Rodrigo de Freitas, é um bairro aprazível e é um bairro que vai modificar e também vai modificar a relação deles com a comunidade do Caxinguelê, que vai ter uma briga muito séria com a comunidade ali, porque dizem que eles queriam criar o Projac dentro do Caxinguelê, essa é uma hipótese, não sei, não tudo bem, mas é o discurso dos moradores. Mas muitos, como eu falei antes, muitos moradores, trabalhadores que eram da fábrica ou das fábricas de comércio da região vão trabalhar na Rede Globo. E, além disso, o Horto, né, você mais que eu, provavelmente, as ruas do Horto serviram de locação para várias novelas. Né? A Selva de Pedra foi gravada aqui em cima. Então, era muito comum. E era muito comum você encontrar, né, os artistas na rua. Então, virou o bairro aristocrático e o bairro dos artistas. Então, esse passado comunista ou anarquista ou proletário meio que ficou encrustado dentro dessa história de valorização do bairro. Uma vez teve esse episódio, não sei se você se lembra, em 2016, só para me estender um pouquinho, vou acabar. Teve esse episódio que aconteceu com a comunidade do Horto. Eu estava gravando ali no meu documentário, quando veio aquele efetivo policial. E logo em seguida, naquela semana, ocorreu um evento na Casa do Rui Barbosa, no qual foi um dos diretores da época do Jardim Botânico. E ele estava muito nervoso, né? Parece que ele caiu de paraquedas ali, eu acho. E ele dizia, não, mas eu tenho sangue negro. Eu, cara de alemão. Aí vendo o discurso, não, eu tenho sangue negro. Então, não sei o que, não é bem assim. Aí ele foi questionando, porque a gente está criando a associação do Jardim Botânico, não a associação do Horto, mas a associação do Jardim Botânico, que é bem rica, né? Os heróis, a memória dos heróis do bairro. Aí eu, como historiadora, comecei a ficar no banco, que seria a memória dos heróis do bairro, né? Aí era São Jobim, Vinícius de Moraes, as figuras tradicionais que a gente conhece, né? Ilustres, que, claro, tem lá muita importância para a história do país, história do bairro. Mas também tem o outro lado da história, por exemplo, o Faro do Lobo, que pouca gente conhece a história dele aqui no bairro, né? Ele criou o Bloco da Bicharada, participou de várias coisas aqui na região, né? Como carnavalesco, e é desconhecido. Quem fala muito bem disso é o Carlo Monte. Você pode procurar Carlo Monte no YouTube, que você vai ver ele falando exatamente disso, né? Ele que me alertou sobre isso. Então, a Globo, sim, modificou bastante. E eu vejo muitos moradores falando que mudou positivamente. Eu tive emprego, poderia ficar desempregado. Pelo menos as pessoas que eu entrevistei falam muito bem nesse sentido.
A Globo, ela continua comprando muita coisa, né? De uma hora para outra, a gente vê aqui sendo criados prédios, né? Foi criado um prédio na Lopes Quintas, não sei se a Larissa que mora aqui percebeu. O prédio foi erguido e daqui a pouco estava escrito Rede Globo, né? Ninguém sabia que era da Globo. E ela, durante muitos anos, antes dela conseguir ter todo esse patrimônio, ela alugava casas, em condomínios de casas. Ela ia alugando, locando espaços para escritórios, para gravações e tal, dentro do próprio bairro. E ela vai comprando o bairro mesmo. É isso. Bom, então fechamos a nossa rodada de perguntas. Estamos encerrando o evento. Eu queria agradecer muito a Lu por ter aceitado esse convite de dividir uma parte da agenda de pesquisa dela. Se você quiser, Lu, você pode colocar no chat o link do seu podcast, o link do seu Instagram, todas as produções que você quiser colocar, a gente adora, então você pode colocar aqui, fique à vontade para poder a gente construir juntos, sempre. Seja muito bem-vinda para construir junto com a gente, inclusive se a Larissa não está dando interferência no som. Não, é o meu teclado, ficou louco. Agora é o teclado que não funciona, mas é Sarau da Casa Azul Podcast, que é, se você puder escrever, por favor. Eu vou mandar aqui. E a Luzimar pode escrever. A Luzimar, que está ali presente, ela é minha parceira no podcast. Próximo podcast que vai ao ar com Mário Burum e Guilherme Guimarães Campos. A gente vai falar sobre remoção, inclusive da Praia do Pinto. Deve ao ar nessa quinta-feira, a gente vai upar. E na próxima semana o professor Rômulo Matos, aí da PUC, que vai falar sobre Legião Urbana, né? Sobre o livro que ele escreveu com o Dado Villa-Lobos. E a gente está sempre buscando divulgar conhecimento, né? Fazer história pública, né? Sempre foi meu interesse. Daí fazer documentário, fazer canal, fazer podcast, né? Eu agradeço muito o convite de vocês, a paciência, espero que vocês tenham gostado. Eu lamento o meu problema técnico aqui, eu e meus problemas técnicos, mas muito, muito obrigada. Eu agradeço também, Luciene, e também depois a gente vai conversar com você para te explicar melhor também um projeto que a gente tem de lugares de memória aqui na Gávea e seu entorno, né? Que vai da Rocinha a Jardim Botânico, enfim, toda essa parte que antigamente era conhecido como Grande Gávea. E aí a gente vai também te fazer um convite para escrever um pouquinho sobre a sua pesquisa lá para o nosso site, tá bom? Isso é um prazer. Eu vou adorar. Eu agradeço muito o convite de vocês. Nossa, isso é fantástico. Lembrando que o Jardim Botânico ele é delimitado em 1981, né? E a partir dessa década que começa a aumentar essa questão fundiária, né? Da comunidade do Horto. Curioso. E também fico feliz, né, do nosso PET História da PUC estar também né, podendo atingir aí também um público que a gente normalmente não chega, né? Então foi bacana, né, que a sua apresentação nos possibilitou isso hoje. E é isso, então, queria agradecer novamente e depois, se quem puder, então lembrar que a gravação vai ficar disponível lá no nosso canal do YouTube, PET História, PUC Rio, para quem se interessar, e a gente vai divulgar também para vocês também, tá bom? Depois eu divulgo no Facebook do Horto também. Eles vão adorar. Tá bom. Tá bom. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Tchau, gente. Tchau. Um beijo a todos. Se cuidem todos. Tchau. Obrigada.